Olá, pessoal! Eu me chamo Letícia. Não se surpreenda por eu estar usando uma máscara. Você não vai querer me ver sem ela, porque eu não tenho rosto. Mais precisamente eu tenho, mas não é o meu. Você quer saber o que aconteceu comigo? Eu vou te contar tudinho. Eu moro em uma família rica que não precisa de nada. Eu tenho absolutamente tudo que quero, exceto uma coisa que é muito importante na vida de qualquer adolescente. Infelizmente, eu não tenho amor próprio. Dizer que eu não gostava de mim mesma parece um exagero, mas eu simplesmente me odiava por causa da minha aparência. Eu tinha o nariz comprido, orelhas grandes e um rosto fino. Eu parecia um elfo igual aos da história do Harry Potter, e não uma garota de uma família rica. Na minha infância, isso não era assim tão importante para mim, porque meus amigos não se importavam com minha aparência. Mas quando me tornei adolescente, tudo mudou. As meninas da minha turma ficavam cada vez mais bonitas a cada ano. Mesmo as meninas de famílias pobres pareciam modelos nas fotos em comparação a mim. Claro, eu já havia deixado de parecer um elfo ridículo, mas também não era lá essa beldade. Na escola, muitos alunos riam de mim. Eles costumavam tirar fotos e fazer memes com o meu rosto, mas com o passar dos anos o bullying praticamente parou. Meus colegas cresceram e me deixaram em paz, mas eu ainda assim me odiava. Meus pais, parentes e amigos insistiam que eu simplesmente precisava cuidar mais de mim, e isso me ajudaria a ficar mais bonita. Mas eu achava essas dicas inúteis. De que adiantava eu cuidar da minha feiura? Eu precisava era pensar em outra coisa, e então um dia um grande plano me veio à mente. No ano passado eu li e assisti vários vídeos sobre transplantes de rosto. No caso de escolher um tratamento cirúrgico, o resultado poderia ser ainda melhor do que um tratamento apenas cosmético. E eu poderia me tornar uma verdadeira beldade porque tinha a chance de escolher meu rosto sozinha. Claro que meus pais não gostaram nada da ideia, mas eu decidi não desistir assim tão facilmente. Eu me rebelei, fiz birra e me recusei a comer ou beber todo santo dia. Como resultado, perdi tanto peso que comecei a parecer realmente assustadora. Meus pais tiveram que concordar com um transplante de rosto para que eu pudesse voltar a comer normalmente e parar de enlouquecer. Eu fui levada a uma clínica super cara, onde eram usadas as melhores tecnologias nessa área, incluindo os mais recentes desenvolvimentos de tecnologia militar que ajudava os soldados feridos a recuperar sua aparência anterior. Eu já vinha tentando escolher um doador facial há muito tempo. Por isso, nunca consegui parar de pensar que estava escolhendo o rosto de uma pessoa morta. Por outro lado, poderia dar uma nova vida a seus rostos e isso me inspirava. Por fim, escolhi um dos doadores selecionados que me convinha perfeitamente. Era uma garota alguns anos mais velha do que eu. O diretor da clínica disse que essa foi uma decisão muito importante. Ele olhou para mim e me aconselhou a recusar a cirurgia porque eu já era bonita à minha maneira. O médico nos alertou que eu poderia ter minha aparência anterior de volta somente após uma série de cirurgias, o que poderia ter um efeito perigoso para minha saúde. Mas eu não dei ouvidos a ele e insisti na cirurgia. Afinal de contas, quem tinha cara feia era eu e não ele. Diversos especialistas trabalharam no meu transplante de rosto por quase 24 horas. Somente depois de longos dias pude tirar o curativo e me olhar no espelho. Eu fiquei tão chocada que quase desmaiei, porque na minha frente eu estava vendo uma verdadeira beldade. Minha pele estava lisinha e limpa e meus lábios carnudos. Eu parecia alguns anos mais velha, mas isso não me incomodava em nada. Eu fiquei tão feliz que até chorei de alegria. Mas foi então que eu congelei de medo porque meu rosto não se movia. Era como uma máscara sem vida, sem expressar emoção, e eu chamei os médicos imediatamente. Os cirurgiões me acalmaram e explicaram que o rosto precisava de tempo para se ajustar. Eles também disseram que as emoções voltariam aos poucos dentro de algumas semanas ou meses. Sabendo que as expressões faciais não iriam se recuperar assim tão cedo, eu tive que ir para a escola com o rosto congelado. Meus colegas me olharam de boca aberta, mas eu não conseguia nem sorrir ou piscar para eles. Por isso, muito rapidamente, meu rosto começou a assustar as pessoas ao invés de encantá-las.
Bem, depois de mais algumas semanas, finalmente pude desfrutar do meu novo rosto, porque ele recuperou a capacidade de mostrar emoções. E eu comecei a atrair os olhares entusiasmados dos rapazes e a ouvir os sussurros de inveja das meninas. Não foi à toa que me tornei a aluna mais popular e famosa da escola. Eu fui a festas, criei uma nova conta no TikTok e também no Instagram. E eu tentava mostrar minha beleza sempre que possível, e até concordei em fazer uma sessão de fotos para uma revista de moda. Só que por causa de todos esses eventos, eu esqueci completamente que meu rosto pertencia a outra pessoa. E eu comecei a receber mensagens estranhas nas minhas redes sociais. Algumas pessoas anônimas insistiam que eu devia pagar minhas dívidas com elas e eu não entendia do que elas estavam falando, pois eu nunca tinha perdido dinheiro emprestado na minha vida. Só mais tarde eu finalmente lembrei que estava usando o rosto de outra pessoa e provavelmente estava sendo confundida com a tal garota. Bem, não importava muito, todos nós já passamos por isso e era uma coisa bem pequena para mim. No entanto, as esquisitices não acabaram por aí. Um dia fui a um café que nunca tinha visitado antes. Um garçom jovem bonito se aproximou de mim. Ele sorriu abertamente, mas quando olhou para mim gritou e deixou cair seu bloco de notas com sua caneta. O garçom ficou tão assustado que começou a sussurrar algo sobre os mortos-vivos. A gerência do local teve que chamar seus pais e médicos para fazê-lo voltar ao normal. Mas ao falar com seus parentes, eu descobri sobre os motivos dessa histeria. Acontece que ele era um colega de classe da garota que foi doadora do meu rosto. Eles eram amigos íntimos e a morte dela, em decorrência de uma doença fatal, lhe causou muita dor. Eu me senti muito desconfortável e queria saber mais sobre aquela garota. Eu encontrei seus perfis nas redes sociais e vi que ela era uma garota muito simples, apesar do seu rosto lindo. Só que as redes sociais não podiam me mostrar tudo e eu muito em breve entendi o porquê. Eu continuei recebendo mensagens irritadas de usuários anônimos. Eu os ignorava pensando que eram enviados por pessoas invejosas. Mas foi então que conheci uma dessas pessoas na vida real. Eu estava voltando para casa à tarde da noite quando um homem com uma máscara de hóquei me agarrou pelo ombro. Ele disse que não estava nada feliz em me ver, então começou a exigir dinheiro de mim e disse que dessa vez ele faria algo terrível se eu não pagasse. Eu usei a minha arma de choque imediatamente e corri o mais rápido que pude pedindo ajuda. Mas o parque estava vazio e era terrivelmente assustador. Quando fiquei sem forças, vi que ninguém mais estava me perseguindo. Aparentemente ele também ficou assustado, mas aquela situação toda me deixou amedrontada. Em casa tive medo de falar sobre o que tinha acontecido. Eu pensei que meus pais iriam me forçar a me livrar do meu lindo rosto depois daquele incidente. Então eu me tranquei no meu quarto e comecei a pensar naquela garota. Eu me perguntei o que a fez se envolver com aquelas pessoas. Eu queria tanto saber a verdade que resolvi investigar aquele garçom. Quando o garçom, que se chamava Jeremias, me viu, ele começou a entrar em pânico novamente. Eu expliquei a ele que o rosto da namorada dele havia sido transplantado em mim, mas ainda assim ele se sentia muito desconfortável. Eu perguntei sobre as dívidas dela. Jeremias ficou estranho e começou a contar a história, todo cheio de medo. O nome da garota era Kiara. Ela se envolveu com pessoas do mal depois que ela descobriu sua doença fatal. Ela decidiu arranjar dinheiro para o tratamento médico e ficou viciada em jogos de azar. Como resultado, ela não ganhou nada e ainda ficou totalmente endividada. Devido ao estresse, sua doença progrediu bem rápido. Os cobradores de sua dívida começaram a lhe enviar mensagens de raiva. Eles a perseguiam e tentavam chantageá-la a todo o tempo, mas os golpistas não ganharam nada já que ela acabou morrendo. Jeremias sugeriu que eu fosse à polícia e disse que viria comigo. Na delegacia, fomos informados que após a morte de Kiara, aquela empresa de empréstimo suspeita desapareceu da cidade por algum tempo devido a outras manipulações fraudulentas. Houve muitas reclamações sobre eles, mas a polícia nunca conseguiu pegá-los. E aparentemente por esse motivo os criminosos não sabiam que a verdadeira Kiara havia morrido, então eles continuavam a me perseguir pensando que eu era ela. Ao saber que os golpistas estavam de volta à cidade, a polícia decidiu armar uma emboscada. Eu escrevi aos criminosos dizendo que poderia dar-lhes o dinheiro em um dos parques. Um dos criminosos foi até lá e imediatamente acabou sendo preso. Não foi difícil interrogá-lo e descobrir onde todos os outros estavam se escondendo.
Essa história me ensinou duas lições importantes. Primeiro, entendi que as aparências enganam muito. E em segundo lugar, sob nenhuma circunstância você deve se envolver com pessoas más para pegar dinheiro emprestado. Depois de tudo isso, achei que já tinha passado por poucas e boas e poderia finalmente viver uma nova vida com meu rosto lindo. Mas meu destino tinha outros planos, ou melhor, meu corpo. Tudo começou com o fato de que meu rosto começou a coçar terrivelmente e então começou a ficar cheio de veias escuras. Eu fiquei pálida e meu rosto parecia muito pior do que antes da cirurgia. Eu não entendia como isso era possível, pois tomei todos os remédios prescritos pelo médico. E então tive que cobrir minha pele com uma base de pó para que meus pais e colegas de classe não percebessem nada. Foi então que outro triste golpe aconteceu. Nossa escola era muito famosa e de vez em quando algumas pessoas de sucesso costumavam vir até nós e falar sobre diferentes profissões. Bem, não demorou muito e os agentes da loja de anúncios chegaram. Eles começaram a procurar por novos rostos para a marca de roupas juvenis de Los Angeles. Eles falaram conosco, olharam nossas fotos e então apontaram para minha foto antiga e perguntaram por mim. Eles disseram que gostaram muito da minha aparência original e queriam trabalhar comigo após a formatura. Quando eu vi isso, quase pulei de felicidade. Naquele momento esqueci totalmente que tinha o rosto de outra pessoa. Meus colegas apontaram para mim com vergonha e explicaram a minha situação. Os publicitários ficaram bem chateados, dizendo que eu tinha feito a cirurgia em vão, e então assinaram um contrato com minha colega de classe, que não tinha nenhuma aparência assim tão exótica. Por causa disso, fiquei tão chateada que meu rosto ficou contorcido e parecia assustador. Eu fui levada imediatamente para o hospital e descobriram que a rejeição do tecido começou devido a um forte estresse. E então me disseram que meu rosto não poderia ser salvo e que eu teria que fazer mais de 20 cirurgias plásticas para restaurar a minha aparência. Meus pais ficaram completamente desesperados, mas prometeram que pagariam pelos melhores e mais caros especialistas. Quando me perguntaram que tipo de aparência eu queria, eu escolhi meu rosto antigo. E eu fiz essa escolha porque aprendi mais uma importante lição. Você deve se amar do jeito que você é, porque cada um de nós é único e tem sua própria beleza. E você, tem algum complexo em relação à sua aparência? Conta aqui nos comentários, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com os seus amigos.